Bem-vindos ao Farofa Geek no YouTube, eu sou a Bu e hoje a gente vai falar sobre 5 continuações desnecessárias no mundo da TV e do cinema. E para aparecer aqui nesse vídeo tem algumas regrinhas. Não é só o fato da continuação ser ruim ou totalmente desnecessária para a história. Para figurar aqui nesse vídeo, a gente pensou em continuações que realmente não precisava mesmo, porque a história principal já tinha acabado e fizeram a continuação porque a gente sabe, né, que tem filmes e tem séries que fazem muito sucesso, dão muita grana e aí os estúdios eles ficam meio arrependidos de terminar a história de uma forma tão rápida e seguem para continuações totalmente desnecessárias. E a primeira série que a gente vai falar foi justamente a que me deu a ideia de fazer esse vídeo, que é La Casa de Papel. La Casa de Papel é uma série espanhola do showrunner Alex Pina. E essa foi uma série encomendada lá pelo canal espanhol Antena 3 em maio de 2017. A série estreou lá, fez um enorme sucesso e o Netflix, que não é bobo nem nada, correu logo para pegar os direitos autorais da série para distribuir mundialmente. A série estreou no Netflix em dezembro de 2017 e foi um sucesso tão grande no mundo todo e aqui no Brasil também, que a gente lembra de várias fantasias no carnaval de 2018, todo mundo com a máscara do Dali, com o macacãozinho vermelho pulando carnaval. Só que originariamente essa série ela foi pensada para ser uma minissérie para esse canal espanhol Antena 3. Ela tinha episódios mais longos, mais extensos, e aí para fins comerciais, o Netflix não somente comprou os direitos autorais de distribuição da série, como também alterou toda a edição dos episódios. Para dar mais gás para a série, ela transformou o que seria uma minissérie em 2 temporadas, dividiu os episódios, editou bonitinho para fazer episódios mais curtos e aumentou o número de episódios e lançou no seu serviço de streaming. O sucesso foi tanto que em 2018 La Casa de Papel se tornou a série mais vista no Netflix no mundo inteiro de língua não inglesa. E além disso, ela ganhou o Emmy Internacional de Melhor Série Dramática. Diante de tanto sucesso, Netflix, não é bobo nem nada, encomendou uma continuação da série. Só que qual é o problema disso? Como a série ela foi pensada para ser só uma minissérie, ela teve uma história muito fechadinha e a história tinha já acabado em si. O Netflix, então, ele encomendou novos episódios com uma nova história. E aí, há pouco tempo atrás, em 19 de julho de 2019, estreou a 3ª temporada da série no Netflix. Só que vamos lá, veredito, precisava dessa 3ª temporada? Não precisava. Nessa 3ª temporada, em vez de ser um assalto a banco, né, um assalto à La Casa da Moneda, eles resolveram investir numa história para todo mundo, todos os ladrões salvarem o Rio, que está sendo torturado para dar o paradeiro dos outros membros da gangue. Não é que essa 3ª temporada seja ruim, mas ela não teve o mesmo apelo das primeiras temporadas, justamente porque a história ela já tinha acabado. Eles não conseguiram dar um gás extra pra história. Acabou que a gente viu mais do mesmo e não foi tão interessante assim como da primeira vez, que era quando a gente estava sendo introduzido àquele universo. Tudo era muito inesperado. Agora só foi mais uma repetição de algo que a gente já conhecia e não ficou muito legal. Ah, e uma curiosidade sobre La Casa de Papel é que no roteiro original, na ideia original do Alex Pina, todos os ladrões, eles toparam esse assalto à La Casa da Moneda porque eles todos tinham doenças em estágio terminal. E aí, então, eles estariam no tudo ou nada, arriscariam sem problemas nenhum a vida deles. Para acessar a continuação desse vídeo, é necessário que você deixe seu like. A segunda série que a gente vai falar também estreou tem pouco tempo nessa esteira de que, já que é sucesso, vamos dar continuidade à história. Estamos falando de Big Little Lies. Big Little Lies é uma minissérie, originalmente uma minissérie da HBO, que foi adaptada de um livro homônimo da Liane Moriarty. E apesar dela ser uma minissérie da HBO, ela quase foi parar no Netflix. Eles tiveram ali uma briga entre os direitos autorais pela série, mas acabou ficando com a HBO mesmo. Essa minissérie, ela tinha a proposta de, ao longo dos 7 capítulos originais, contar toda a história do livro. E de fato contou. Como fechou a historinha toda bonitinha, ela entrou na categoria de minissérie e, inclusive, em 2017, ela levou praticamente todos os prêmios de melhor minissérie, inclusive melhor atriz em minissérie, melhor ator em minissérie, levou tudo. E essa foi uma minissérie idealizada pelo showrunner David E. Kelley e ele teve como consultora a própria escritora do livro, a Liane Moriarty. Quem dirigiu os episódios da primeira temporada, porque hoje originariamente era uma minissérie, foi o Jean-Marc Vallée. E ele que deu esse ritmo lento e aqueles takes maravilhosos que eram silenciosos e que mostravam flashes bem rápidos de outras imagens. Só que
com o sucesso da série, como vivemos em um mundo capitalista, a HBO ficou de olho em uma possível continuação. Só que como a história do livro já tinha acabado, não tinha mais o que adaptar. E aí a HBO chamou de novo a Liane Moriarty, que foi a escritora do livro, para pensar num roteiro para uma segunda temporada junto com o David E. Kelley. E aí, para alavancar ainda mais essa segunda temporada, já que a história já tinha terminado, eles acrescentaram um nome de super peso no roteiro, que foi a Meryl Streep, que interpretaria a Mary Louise, a mãe do Perry. Vamos ao veredito. Precisava dessa segunda temporada? Definitivamente não precisava, mas aqui um adendo. Essa série, ela é muito gostosa de ver, e a qualidade técnica da segunda temporada, ela não foi modificada. A gente teve uma mudança na direção, o Jean-Marc Vallée, por questões de agenda, ele não pôde dirigir a segunda temporada. A diretora Andrea Arnold substituiu ele, mas ela manteve a identidade visual da série. A série continuou com esses takes longos e silenciosos, continuou de forma lenta. Então a gente não teve um grande choque, uma diferença da primeira temporada pra segunda. E mesmo não sendo adaptada mais de lugar nenhum, eu achei essa segunda temporada muito boa. Foi meio que uma encheção de linguiça, digamos assim, porque realmente a história principal já tinha terminado, mas é tão gostosa de assistir e eles fizeram um fechamento, né, um final tão bacana, que eu não fiquei com a sensação de que foi só comercial, que foi só uma encheção de linguiça. Eu de fato gostei muito de acompanhar a vida dessas mulheres de Monterey nessa segunda temporada. E apesar da gente ter um nome de peso como a Meryl Streep, o grande destaque dessa segunda temporada foi pra Renata Klein, a Laura Dern. E o fato da personagem dela estar entrando em falência rendeu vários memes na internet, foi muito engraçado, o pessoal tava se divertindo muito com a personagem dela. Nossa terceira da lista, vamos falar também de uma outra série que ainda tá rolando, The Handmaid's Tale, disponível lá fora no serviço de streaming da Hulu e aqui no Brasil distribuída pelo canal Paramount. The Handmaid's Tale é uma série adaptada de um livro super ícone, super feminista de 1985 da Margaret Atwood, de mesmo nome. E na história desse livro, a Margaret Atwood, ela pensou num futuro distópico em que os Estados Unidos, ele teria sido sobreposto por uma comunidade cristã e fundamentalista chamada Gilead. E em Gilead, as mulheres elas não podiam mais ler, não podiam fazer mais nada, elas só serviam aos homens e serviam também para procriar. Cada casta de mulheres teria um papel específico na sociedade. A história acompanha a June, que começa a série como Offred. A June é uma aia e o papel dela na sociedade é ser estuprada várias vezes em um ritual para conseguir engravidar e reproduzir a sociedade. Novamente, a primeira temporada da série, ela conta toda a história do livro. Então assim, a série já tá na terceira temporada e a história em si terminou lá na primeira. Só que, veredito, precisava dessas outras temporadas? Nessa série eu acho que é uma exceção. Pra mim, eu acho que super precisava dessa temporada e dessas outras temporadas, porque o livro, ele termina de forma muito abrupta. Eu não quero dar muito spoiler do livro, mas lá no finalzinho, a gente tem meio que o epílogo do livro, seriam relatos históricos da sociedade pós-Gilead. Então dá a entender no final do livro que a sociedade voltou ao seu status quo e agora Gilead passou a ser só história. E aí nos relatos históricos a gente vê juízes se debruçando sobre esse material de Gilead e as coisas que aconteceram. Como o livro não abordou como é que o mundo voltou ao seu estado original, faz muito sentido, já que o final foi aberto, essas outras temporadas contarem essa história pra gente. Então essa eu acho que foi a grande exceção das outras séries que eu falei até agora. Porque nessa, o final do livro, ele era aberto. Então dava interpretação, dava pra você colocar novas histórias ali. Tanto que eu achei a segunda temporada da série tão boa quanto a primeira ou melhor. Nessa terceira temporada a gente até teve uma alteração na personalidade de alguns personagens, mas esse é assunto para outro vídeo. E lembrando que a gente tem vários posts no Farofa Geek sobre La Casa de Papel, Big Little Lies e The Handmaid's Tale. Eu vou deixar todos linkados aqui na descrição do vídeo. Nossa quarta obra dessa lista é um filme, Me Chame Pelo Seu Nome, de Luca Guadagnino. O filme é considerado pelo diretor o terceiro longa da trilogia dele, Desire, em português Desejo, sendo os outros dois Um Sonho de Amor e Um Mergulho no Passado, todos protagonizados pela Tilda Swinton. O filme, ele foi o representante LGBTQ no Oscar 2018, foi elogiadíssimo e teve interpretações muito arrebatadoras, inclusive a do então estreante Timothée Chalamet. O Timothée realmente é, assim, um dos atores mais promissores da atualidade, porque o que ele fez nesse
filme realmente foi de outro mundo. Inclusive, as pessoas se lembram bastante de uma icônica cena envolvendo um pêssego e o Hélio, que é o personagem do Timothée Chalamet. O que o filme tem de diferente é porque ele não é apenas uma história LGBTQ, mas ela é uma história sobre o amadurecimento e o abrochar sexual de uma pessoa LGBTQ. E envolve aí uma grande diferença de idade. O Hélio, que é o personagem do Timothée Chalamet, ele se apaixona por um colega de trabalho do pai dele, que é o Oliver, interpretado pelo maravilhoso Armie Hammer. Inclusive, a gente tem vídeo aqui no Farofa Geek falando sobre essa polêmica da diferença de idade entre os dois. Eu vou deixar ele linkado aqui na descrição do vídeo pra vocês. E o filme original, Me Chame Pelo Seu Nome, ele é uma adaptação do livro de mesmo nome do escritor André Anciman. A única diferença é que lá no fim do livro, sem dar muito spoiler, os personagens eles se encontram 15 anos depois. E aí o Oliver, inclusive, já tá até casado. No filme, isso é substituído por aquela ligação super emocionante no final do filme e que depois o Hélio, né, o Timothée Chalamet, ele dá aquele banho de interpretação sem falar absolutamente nada, só escutando a música Visions of Gilead, que foi uma encomenda que o filme fez pelo maravilhoso compositor Sufjan Stevens. Apesar de já contar toda a história do livro, o filme fez tanto sucesso que o Guadagnino foi contactado para fazer uma continuação, que começaria a gravar em 2020. O Guadagnino adorou a ideia de uma continuação porque na cabeça dele dá pra gente continuar acompanhando a vida desses personagens, mesmo que elas vão seguindo em separado. E ele falou que pra fazer isso, ele se inspiraria muito na trilogia Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol e Antes do Anoitecer, do Richard Linklater. Então ele acha que seria muito legal dar uma oportunidade pra gente continuar acompanhando a vida dos dois enquanto eles crescem. Tanto o Timothée Chalamet quanto o Armie Hammer já falaram que super topam fazer isso, eles adoraram a ideia. Uma outra curiosidade é que pro Guadagnino, o Hélio, o personagem do Timothée Chalamet, não necessariamente ele é gay, ou não necessariamente ele tem um rótulo, né? Ele pode muito bem ter só uma sexualidade fluida. Ele falou que ele teve esse encontro sexual, esse desabrochar sexual com outro homem, mas ele acha que depois de ter o coração partido pelo Oliver, o Hélio podia muito bem voltar a ter uma relação heterossexual com aquela amigazinha dele, acho que é Maria o nome dela. E vamos ao nosso veredito. Precisava ou não precisava dessa continuação? Olha, eu confesso que inicialmente eu tinha pensado que super não precisava desse filme, porque o primeiro já é uma obra-prima, é maravilhoso e contou a história dos dois bem bonitinho. Mas eu fiquei bem curiosa quando ele falou que ele se inspiraria lá no Richard Linklater e no que ele fez com a trilogia Antes do Amanhecer. Porque eu amo esses filmes, eu acho que o Richard Linklater fez um trabalho sensacional com essa trilogia, então fiquei bastante curiosa pra continuar acompanhando a vida do Hélio e do Oliver. O quinto e último filme dessa lista pode vir como um choque pra você. O filme é S. Darko, um conto de Donnie Darko de 2009, dirigido pelo Chris Fisher. Sim, sabe aquele filme hino cult hipster de 2001, Donnie Darko, protagonizado pelo Jake Gyllenhaal? Então, esse filme ele recebeu uma continuação lá em 2009 que pouca gente conhece porque ela foi um fracasso. O filme ele vai acompanhar a vida da Samantha, a irmã do Donnie Darko, 10 anos depois da morte do Donnie. Para esse filme, apenas a atriz David Chase, que interpreta a Samantha, voltou do original. Então ela é a única atriz que aparece tanto no Donnie Darko original quanto na continuação. Para você ter uma noção do fracasso desse filme, o original ele não foi um sucesso tão grande quando ele estreou. Só conforme os anos foram passando que ele se tornou um ícone cult. Mas o original ele tem uma nota 71 no Metascore, que é considerada uma nota alta. Já esse S. Darko, ele tá com a nota 36 no IMDb, porque no Metascore sequer a nota. Só pelo trailer você percebe que esse filme é desastroso, um fiasco. E esse filme ele é tão sofrível que o Richard Kelly, que foi quem dirigiu o Donnie Darko original, ele falou que nunca viu esse filme nem nunca vai ver, porque pra ele esse filme manchou os personagens que ele criou. E você vê que esse filme realmente é muito bom, né? O veredito sobre esse filme, ele precisava existir? Bom, eu acho que o diretor do Donnie Darko já respondeu essa pergunta pra gente, né? Não precisava de jeito nenhum. E ele é uma prova de que, como às vezes é muito melhor você encerrar a história, botar um ponto final, do que você tentar só pra fins comerciais, pra continuar surfando na onda e ganhar um dinheirinho, continuar uma história que já terminou. Mas nem toda obra, ela tá só atrás da grana, tá só atrás do dinheiro. Existem sim obras que foram pensadas como minisséries e continuaram como minisséries, não ficaram tentadas a transformar uma continuação só pra ganhar mais dinheiro. Como exemplo, a gente tem Objetos Cortantes, Sharp Objects,
Suits, que é da HBO e que foi baseada no livro homônimo da Gillian Flynn. E lembra que eu falei que o Jean-Marc Vallée ele não fez a segunda temporada de Big Little Lies por conflitos na agenda? Foi justamente por causa de Objetos Cortantes que ele não pôde voltar para Big Little Lies. Ele foi responsável por dirigir toda a série. E você percebe com muita clareza que Objetos Cortantes tem o mesmo diretor de Big Little Lies, porque são os mesmos tipos de filmagem, a utilização desses takes longos e com flashes bem rapidinhos de várias imagens. Outro exemplo é Chernobyl, também da HBO, do maravilhoso showrunner Craig Mazin. Essa é uma minissérie que, se você ainda não assistiu, corre que ainda dá tempo, e anota o que a gente tá falando, ela vai ser um sucesso no Emmy 2019. Ela tá concorrendo a diversos Emmys para melhor minissérie, melhor diretor em minissérie, diversos outros. E de fato, que obra-prima. A gente tem vídeo sobre essa minissérie, vamos deixar aqui linkados na descrição, e tem post também no Farofa Geek. Então depois você vai lá dar uma olhada. E um outro exemplo que até agora é uma série que tá mostrando que soube terminar é Olhos que Condenam, no original When They See Us, que é uma minissérie da Netflix que tem como showrunner a Ava DuVernay, essa mulher maravilhosa, e tem como produtora também a Oprah Winfrey. Junto com Chernobyl, ela tá alavancando as indicações no Emmy 2019 para melhor minissérie. A gente tem post no Farofa Geek sobre ela, a gente também vai deixar aqui linkado na descrição do vídeo para vocês darem uma olhada depois. Ainda não é certo que não vai ter uma continuação, mas a gente espera que não tenha, porque a primeira temporada, quer dizer, a única temporada, contou direitinho a história dos 5 de Central Park, que foram 5 meninos negros e pobres que foram condenados a estuprar violentamente uma corredora lá no Central Park, Nova York. E o que essa série tem de muito incrível é que é um choque para aquelas pessoas que acham que pessoas inocentes não confessam, porque foi justamente isso que aconteceu com esses 5 meninos. E para finalizar, é bom a gente lembrar que uma outra opção para alguém que quer ganhar dinheiro, mas quer contar histórias fechadinhas e conseguir fazer isso ad eternum, é criar o conceito de antologias, que são nada mais nada menos que um conjunto de obras independentes entre si, mas que elas são conectadas por um assunto em comum. Exemplos de antologia famosas hoje em dia são Black Mirror, que é a antologia do showrunner Charlie Brooker, e American Crime Story, que na primeira temporada contou a história do O.J. Simpson, e essa segunda temporada, The Assassination of Gianni Versace, contou a história do assassinato do famoso estilista Gianni Versace, e arrebatou os prêmios do Emmy de 2018 e Globo de Ouro 2019. E essa foi a nossa lista de 5 continuações desnecessárias no mundo da TV e do cinema, mas a gente quer saber a sua opinião. Você concorda com essa lista? Você acha que elas foram realmente desnecessárias? Você consegue pensar em alguma outra obra que também teve uma continuação nada a ver? Deixa pra gente aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e acessar o Farofa Geek para outros conteúdos muito bacanas do universo pop. Um beijo e até a próxima!